Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Cinja, Segunda Igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Siga-nos nas redes sociais, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos lá, continuando ao que a gente vem conversando ao longo das semanas, eu quero então trazer hoje uma palavra que está em 2 Reis 5:11, que eu vou ler este texto para você. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor Deus e passará a mão sobre este lugar e restaurará o leproso. Essa era a ideia de Naamã, como ele pensava que Deus tinha que agir. Você já se frustrou ao pedir algo para Deus e ele, ao responder ou agir, faz de uma forma bem diferente daquela que você estava imaginando como deveria ser feito? Você já pensou assim? Você já talvez tenha até feito alguma crítica, pensando, nossa, Deus tinha que ter resolvido isso de outra forma, de outra maneira. Que jeito mais estranho de resolver esta situação. Você já pensou assim? Então, é sobre isso que a gente vai conversar, porque Deus faz como quer, quando quer, do jeito que Ele quer. Observe essa atitude no versículo que a gente leu do general da Síria, porque o profeta ele não procedeu como Naamã imaginava, e ainda pelo simples fato dele ter mandado Naamã mergulhar num rio barrento, e depois ainda teria que realmente se despir, e isso deixaria o problema de Naamã à mostra. Ele teve que se despir para poder entrar no rio barrento. E ele se revoltou por causa disso. E o que eu quero dizer para vocês é, às vezes, as coisas, os métodos que nos deixam vulneráveis é o que nos vai conduzir à cura. Pense nisso. Precisamos nos render aos métodos de Deus e sermos obedientes para sermos abençoados. Perceba que o orgulho e a desobediência fariam com que Naamã perdesse a bênção de ser curado da lepra. Se ele não tivesse realmente depois se arrependido, e ido até o rio, se despido e mergulhado lá 7 vezes, ele não teria sido curado. Ele teria voltado para a terra dele com a lepra que estava sobre o corpo dele. O problema de sermos orgulhosos é que esse sentimento nos leva a problematizar tudo o que está acontecendo à nossa volta, e as coisas geralmente não nos agradam, a gente problematiza tudo. Será que você tem agido assim, dizendo para Deus que Ele deveria ter feito, ou fazer, ou está fazendo de outra forma? Será que você tem pensado assim? O pior de ser orgulhoso é que o orgulho nunca vem sozinho. Sempre traz consigo uma insubmissão, um ressentimento, a rebeldia ou até a desobediência. É por isso que em Provérbios 16:18 diz assim: o orgulho precede a queda. Em algumas versões diz o orgulho precede a ruína. Na carta de Tiago também temos o versículo 4 capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos. Veja, eu vou ler também um texto, 1 Samuel 15:23, diz assim: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é tão mal, tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele rejeitou você como rei. Estava dizendo ali no contexto de Saul, quando Saul desobedeceu e fez estas coisas, então Deus o rejeitou por ele ser rebelde. Tome cuidado com isso. Deus não tolera outros deuses, e o orgulho é como se você estivesse idolatrando a si mesmo. Veja o que diz em Salmos 16:4. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Corra atrás apenas do Senhor, seu Deus. Quem é orgulhoso não pode ver uma outra pessoa confiante que vai logo atacá-la. Isso aconteceu, a gente pode ver o episódio entre Eliabe e Davi. Eles eram irmãos quando Davi foi até o campo de batalha e viu o gigante Golias afrontar o exército de Deus. Então Eliabe diz assim: bem sei da sua presunção. Está lá em 1 Samuel 17:28. Mas ao contrário do julgamento desse irmão mais velho de Davi, Davi não ia e não foi contra este gigante pelo seu próprio orgulho. Ele foi contra o gigante em nome do Senhor
Deus. E esta era uma grande diferença. Será que em você existe alguma voz que ressoa em seu coração quando você alcança alguma vitória e você diz: conquistei pelo meu próprio esforço, fui eu mesmo quem fiz? Ao contrário, todo o seu esforço, tudo que você conquista tem que ser para Deus, tem que ser para a glória do único Senhor e Salvador. Tudo que você conquista é por causa de Deus. Será que tem sido assim no seu coração? O orgulho muitas vezes nos deixa cegos, é uma fraqueza descontrolada, é uma autoconfiança exacerbada. Eu vou ler alguns versículos, Salmos 147, 6. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Provérbios 29, 23. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Provérbios 11, 2. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16, 9. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este será o maior no reino dos céus. Palavras de Jesus em Mateus 18, 4. Mesmo das alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Salmo 138, 6. Como você quer ser visto? Como um orgulhoso ou como um humilde? Pense nisso. Este é o vídeo. Até a próxima semana.